Jesus. Obrigado, meu irmão. Amém. Irmãos, boa noite. Graça e paz sobre sua vida. Bom nós estarmos juntos. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 3. Esse será aí o nosso texto de hoje. Obrigado. Neemias, capítulo 3. Quero ler com você do verso 1 ao verso 5. Que bom nós estarmos aqui servindo ao Senhor com alegria no nosso coração. Obrigado, meu irmão. Neemias, capítulo 3. Nós vamos falar hoje sobre serviço ao reino de Deus. Nós vamos falar hoje sobre a missão de Deus. A gente vai falar sobre aqueles que reconstroem, que constroem, como Deus espera que nós trabalhemos na sua obra, trabalhemos na sua missão. Neemias, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó e ao lado deles Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá reconstruíram o portão dos peixes. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao lado deste, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, e ao lado deste, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. E ao lado destes, trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Vamos só entender o que estava acontecendo aqui. Como a gente vai falar hoje em Neemias 3, é importante a gente entender o que vem antes. Como que se isso aqui fosse uma série, quais seriam os episódios que vieram antes? O primeiro episódio, o primeiro capítulo dessa série de Neemias é o momento em que nós olhamos para Jerusalém, o templo reconstruído. Jerusalém anteriormente fora destruída pelos babilônicos, mas o templo agora reconstruído. Neemias fica sabendo, Neemias, um judeu que estava em outro povo, em outro governo, em outro reinado, servindo no alto escalão do rei como copeiro. Ele fica sabendo que os muros de Jerusalém estão destruídos, arrebentados. Muros baixos era sinal de ausência de segurança. Não adianta reconstruir o templo se os muros estão baixos. Os inimigos poderiam vir novamente e arrebentar com tudo. Neemias chora, Neemias ora, Neemias conversa com o rei, Deus abre as portas, Neemias volta para Jerusalém e agora ele vai liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Capítulo 2, Neemias chega em Jerusalém e ele faz uma inspeção do lugar. Dizem que quem mexe com obra aí sabe que, bem, pelo menos eu imagino que seja, não mexo com obra, a não ser do Senhor, né? Mas imagino por ouvir falar que reconstruir é mais difícil do que derrubar e fazer de novo. Neemias faz uma boa inspeção. Primeira coisa que a gente faz antes de dar a solução é identificar o problema. Ele chega, ele desce do cavalo, ele pisa na lama, na sujeira, e ele então traça um plano. Inspira os homens que estão com eles para a reconstrução. E agora no capítulo 3 é a hora de mão na massa. É isso, esse é o cenário. Nós temos agora um plano, nós temos um líder
e nós temos servos inspirados, em chamas, por ver os muros de Jerusalém reconstruídos. Como Deus espera que aqueles que trabalham reconstruam os muros de Jerusalém. E o que isso significa para nós como igreja hoje, que não temos mais uma Jerusalém física, mas que agora estamos trabalhando na reconstrução, na construção, no avanço do reino de Deus, nesse mundo quebrado pelo pecado. O que Deus espera de nós? Como Deus espera que você, servo dele, cristão, trabalhador da obra, servo dele nessa seara, como Deus espera que você e eu trabalhemos na sua missão. É isso que a gente vai descobrir hoje. Eu me lembro de uma vez, na igreja, uma igreja que eu pastoreei no interior, estava no escritório e uma irmã chegou no escritório com os olhos bem marejados e disse assim: pastor, você precisa ir lá ver. E ver o quê? Você precisa ir lá na casa de fulano de tal, para você ver. Tive lá. Você precisa ir lá ver o que eu vi. Eu fui lá na casa do fulano de tal ver a casa. Ô gente, tristeza. Teve uma chuva de granizo e é uma fazenda, uma casa muito velha, muito antiga, toda arrebentada pelo granizo. Eles jogaram a lona por cima do telhado para não chover dentro de casa e as vigas arrebentadas. Foi um furacão que passou lá, não era só pedra, né? Tudo arrebentado. E eu fiquei muito preocupado, com medo da casa cair em cima deles. Aí eu fui ver a sala da casa. O armário era uma geladeira velha. Era o lugar onde eles guardavam as coisas, uma geladeira velha. Eu fui ver o quarto onde o pai e o adolescente dormiam. Era um colchão velho, mofado, porque a chuva molhou o colchão, apodreceu o colchão, mas era o que eles tinham. E aí eu fui ver então onde é que eles guardavam as coisas na cozinha, não tinha geladeira, porque a geladeira virou armário. E aí eu fui ver onde é que eles cozinhavam, não tinha fogão nem gás. Tinha um fogão a lenha, muito mais ou menos. Um pai e um filho, cuja mãe os abandonou. O que isso tem a ver com o reino de Deus, né? Reconstruir ou construir e avançar na missão não é assistencialismo. Não somos um programa do governo. Mas veja bem, o que está por trás dessa história? Naquela casa, havia e há ainda um adolescente com algumas limitações cognitivas que começou a caminhar com Jesus. Toda semana aquele adolescente montava numa motinha velha, pegava a estrada de chão e parava lá na igreja, que ele morava na roça. A igreja era no interior e a casa dele era no interior do interior, e toda semana esse adolescente estava lá, ouvindo o evangelho, participando da comunidade, apesar das suas limitações cognitivas, apesar do seu histórico de vida abandonado pela mãe e apesar da situação da sua casa. Ali estava o reino de Deus chegando naquela casa. E aí eu lembro que a igreja entendeu isso. E por entender isso, o presbítero deu um fogão, o outro deu um gás, o outro providenciou o colchão, não por um tipo de assistencialismo, mas porque a igreja entendeu que essa era a maneira de amar esse irmão. Essa era a maneira de pisar na lama da vida desse irmão. Na vida dele especificamente, ali estava a necessidade de reconstrução. Primeiro espiritual e depois física. A principal é a espiritual, mas a espiritual veio acompanhar. Então, isso me lembra esse texto. Porque nós somos chamados a pisar na lama da vida das pessoas. Nós somos chamados a descer do nosso cavalo e a pisar no chão empoeirado das pessoas. E como Deus espera que, quando chegarmos lá, trabalhemos? Primeiro, Deus espera que trabalhemos juntos. Juntos. O versículo 1 diz para nós, e aí o escritor aqui de Neemias já abre a lista
de nomes, esse é o tipo de texto que alguns crentes gostam de pular na leitura bíblica anual, né? Você não. Alguns crentes, não nós. Fulano, filho de Cicrano, que não sei quem, fez não sei o quê. Fulano, filho de Cicrano, não sei quem, não sei o quê. Você fala assim, meu Deus, para que tanto nome? No final do sermão nós vamos descobrir. Mas olha que lista interessante. A primeira pessoa que aparece é um sacerdote. E não é o sacerdote, era o sumo sacerdote. Ele era a pessoa mais importante da vida religiosa de Israel. O sumo sacerdote poderia dizer o seguinte: eu mexo com igreja, eu não mexo com obra. O sumo sacerdote poderia dizer o seguinte: eu mexo com sacrifício de animais, eu mexo com a religião de Jerusalém, mas não conte comigo para botar tijolo e revirar concreto. Claro que eu estou usando aqui linguagem e figuras de obra e construção dos dias de hoje, para dizer o seguinte: liderança acontece pelo exemplo. Existem dois tipos de liderança. É a liderança do cargo e a liderança autorizada. A liderança do cargo é a liderança onde eu sou colocado como líder de um ministério e agora eu estou naquele cargo, ocupando aquele espaço e agora eu estou ali conduzindo. Seja o ministério de louvor, seja o ministério de ensino, seja o ministério das crianças, seja o diaconato, seja o que for. Mas a minha liderança efetiva acontece à medida que eu lidero pelo exemplo. Isso aqui é um princípio para todos nós crentes. Se Deus nos chama a liderarmos alguma coisa, precisamos pensar que precisamos ser os primeiros a carregar as pedras. Não podemos esperar que as pessoas vão a um lugar onde nós não estamos dispostos a ir. Não podemos esperar ser uma igreja de oração se nós que somos líderes não oramos e não lideramos pelo exemplo. Não somos sumos sacerdotes, mas aquele sumo sacerdote era um líder. E todo líder precisa entender que lidera pelo exemplo. Mas não tinha só o sumo sacerdote. Olha o versículo 8, que interessante. Diz lá que o ourives estava lá. Viu aí? E Ananias, que era quem? Vendedor da Boticário, da Rinodê. Não tem mais Rinodê, né? Ou tem? Não sei. Avon. Perfumista, trabalhando na obra de Deus. Não tinha só alguém separado específico para o ministério, mas tinha alguém que tinha outra vocação profissional. Um cuidava do ouro e um cuidava de perfume. A delicadeza do ouro, a precisão do ouro, mas a delicadeza das notas aromáticas. Eles estavam carregando pedra. Muito provavelmente, não vou afirmar categoricamente, mas muito provavelmente essa foi a primeira vez que esses homens carregaram pedra. Muito provavelmente, essa foi a primeira vez que esses homens se engajaram num projeto de construção ou de reconstrução. Aqui a gente tem uma outra lição importante. A vocação de alguém dedicado ao ministério não é superior à vocação de uma dona de casa. A vocação de um pastor não é mais importante do que a vocação de um gerente de banco. A vocação de um ministro do Evangelho não é mais importante para Deus do que a sua vocação, que é pedreiro, cozinheira. Na obra do reino de Deus, na missão de Deus, Deus faz a sua obra através do ministro, mas faz a sua obra através do ourives, do perfumista, que colocam em primeiro lugar a reconstrução dos muros de Jerusalém. A igreja global, a missão de Deus precisa ser prioridade para o pastor, mas precisa ser sua prioridade também, que é ourives ou perfumista. A gente acabou de sair da Copa, né? Infelizmente o nosso país perdeu, ou felizmente, aí fica a seu critério, você analisa.
Mas uma coisa interessante sobre o futebol é que nós temos 80 mil espectadores e 22 jogadores. E às vezes na igreja nós encontramos também 80 mil espectadores na arquibancada e 11 irmãos de cada lado tentando dar conta dos trocentos ministérios que existem em favor do avanço da missão de Deus. Eu costumo dizer que quando há alguém sobrecarregado na igreja, é porque há ausência. Às vezes tem um irmão que tem 10 ministérios na igreja, ele serve em 10 lugares, porque ele ama a obra. Que coisa linda, preocupante. Porque se eu sirvo em 10 ministérios porque amo a obra, significa que tem 10 ministérios talvez com ausência. E na missão de Deus, nós precisamos trabalhar juntos para que a missão avance. Deus espera que você ocupe o seu lugar. A Reforma Protestante resgatou uma importante doutrina que é o sacerdócio universal dos crentes. Todos nós somos chamados a fazer parte do que Deus está fazendo ao redor do mundo. Eu quero que você pense, se Deus hoje fosse registrar uma lista de nomes daqueles que constroem a sua missão ao redor do mundo, daqueles que trabalham e servem na igreja dele ao redor da face da terra, será que o nosso nome estaria lá? Ou será que nós estaríamos na arquibancada apenas observando? E deixa eu te dizer mais uma coisa antes da gente ir para o segundo ponto. A arquibancada é o lugar mais confortável da missão do reino de Deus. A arquibancada é o lugar mais confortável para criticarmos a obra de Deus. E eu vou te dizer uma outra coisa aqui, uma nota de rodapé. Na Copa do Mundo eu sou a pessoa que mais sabe de futebol. E que na verdade não sabe de nada. Se você me perguntar o nome de um jogador do Atlético, time que eu torço, sem ser o Hulk, eu não sei te falar. Mas na Copa do Mundo eu sou especialista. A arquibancada da vida cristã também é assim. O lugar onde as pessoas mais sabem como construir a igreja, como avançar no reino de Deus é na arquibancada. E cuidado, porque a arquibancada nos adoece. A arquibancada nos faz afundar e a nos embebedar de críticas e nos tornamos críticos da missão, críticos da obra, peritos críticos que não constroem muita coisa. E há um grande problema da arquibancada. Nada nasce lá. Nada é produzido lá. Nada é produzido. E Deus te chamou para ser frutífero. Deus te chamou para dar frutos. Deus te chamou para produzir a 30, a 60, a 100 por um. Em segundo lugar, Deus espera que nós trabalhemos juntos, mas ligados. Não é a mesma coisa? Não. Não é. Se você já viu alguém costurando alguma coisa, um alfaiate ou uma costureira, pensa no que o escritor de Neemias está fazendo aqui agora. É a mesma coisa. Ele vai usar a expressão ao lado deste, depois deste. Se você prestou bastante atenção na leitura bíblica, até o versículo 5 a gente repetiu essa expressão. Até o final do capítulo, fica até enjoativo essa expressão, se a gente não entender o propósito. Mas que tanto essa pessoa repete isso? Ao lado deste, ao lado desse, ao lado desse e ao lado desse. Fulano ao lado desse, fulano depois desse, ao lado desse, junto desse, ao lado. Versículo 4 está aí, ó. Ao lado deste, quem fez o reparo foi fulano. Ao lado deste, fulano fez o reparo. Está aí. Bom, isso aqui está aqui por uma razão. Pense nos muros de Jerusalém como um grande cerco, um grande anel, com portas, a porta das ovelhas, a porta do peixe, mas não tem outra entrada senão pelas portas. Então é um grande cerco. De fato, é um muro que cerca. Por que ele está dizendo ao lado deste tantas vezes? Para dizer o seguinte: quando há espaço nas mãos dos que trabalham, há buraco nos muros.
Se a minha mão não está encostada na sua mão enquanto nós trabalhamos na obra de Deus, haverá uma série de buracos no trabalho cristão. E que coisa terrível e triste é nós às vezes ouvirmos de cristãos expressões como: não falo com fulano, não quero saber de ciclano, não me importo com isso, ele que se vire, o meu irmão lá que resolva as pendengas e os BOs dele. Mas quando nós olhamos para o texto, isso aqui é uma antecipação do que o apóstolo Paulo diria em Efésios 4, versículo 16. Lembra desse texto? Todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, o ourives, o sumo sacerdote e o perfumista, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Auxílio de todas as juntas. Na igreja não existe membro de decoração. Não pode existir na igreja membro decorativo. Nós precisamos trabalhar juntos. Jesus disse uma coisa interessante na sua oração sacerdotal. E nós estamos falando de sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote por excelência? É ele. Não tem outro. Ele orou dizendo o seguinte: faça-os um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade do povo de Deus proclama ao mundo que Deus enviou Cristo para salvar o seu povo. Nós não podemos permitir que entre nós existam rachaduras, porque quando existem rachaduras no meio da igreja, quem sofre é a missão do reino de Deus. O nosso testemunho na sociedade é manchado, porque os ímpios olham para a igreja e dizem: não há unidade entre eles, não há comunhão entre eles. Que evangelho é esse que eles pregam? Que mão que está encostada na sua? Terrível coisa é quando a gente evita encostar na mão do outro para segurar essa mão, porque ela tem calos. E às vezes nós estamos de luvas para esconder as nossas cicatrizes. Mas a gente usa luvas há tanto tempo que nos esquecemos que por debaixo dela existe uma história também. Existe um passado também que Cristo perdoou, que não foi grande demais para que Cristo perdoasse. E muitos, usando luvas, não querem segurar nas mãos sujas daqueles que estão precisando do Evangelho, daqueles que estão se achegando agora à igreja de Jesus, porque nessas mãos existem calos, feridas, cicatrizes e sujeira. Mas Neemias desceu do cavalo. Neemias pisou nas ruínas dos muros de Jerusalém. Neemias levou um povo para trabalhar junto, de mão dada. É assim que a missão avança. É quando a gente diminui as nossas diferenças. Ou melhor, é quando a gente aprende a entender que as nossas diferenças pessoais, familiares, elas não são motivos para destruir a nossa comunhão. Jesus coloca na mesma mesa pessoas diferentes, histórias diferentes, passados diferentes, personalidades diferentes. Essa palavra diversidade está muito mal usada hoje, mas há uma diversidade na unidade da igreja e nós precisamos trabalhar de mãos dadas. Que mão que está encostada na sua? O diácono, o irmão aqui, não sei se é diácono, trouxe aqui uma água aqui. A mão dele está encostada na mão do pregador. O trabalho de trazer a água ajuda o pregador a pregar até o final, para a voz não ficar ruim. Se você zela pela igreja, a professora de escola dominical agradece. Se você imprime as folhas do trabalho da professora de escola dominical, você está segurando na mão dela.
se você liga para alguém que está sumido da igreja e ora por essa pessoa, faz uma visita a essa pessoa, você está segurando na mão dessa pessoa. Nós precisamos trabalhar juntos. Mas em terceiro lugar, versículo de número 10, de Neemias 3. Diz que Gedaías, ao seu lado, olha aí o termo, viu? Ao seu lado, tinha a mão na mão. Eu estou aqui, mas fulano está ali. Nós estamos juntos aqui, cercando esse muro, trabalhando juntos. Então, ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa. Versículo 28. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram reparos, cada um em frente à sua casa. Estratégia de Neemias genial. Um mestre de obras por excelência. Líder estrategista. Vamos reconstruir o muro? Enorme o muro. Vamos fazer o seguinte, vou pedir para boa parte de vocês começarem a reconstrução em frente de casa. Comece diante da sua própria casa. Quer reconstruir o muro? Então vá para casa, pegue a sua enxada, pegue a sua pá e comece a reconstruir os muros de frente da sua própria casa. Não tinha ninguém fazendo corpo mole nessa obra, pelo menos o texto não nos relata. Provavelmente porque eles sabiam que proteger o muro de frente de casa era proteger a própria esposa, os próprios filhos, a própria mesa, a própria despensa. Reconstruir e construir na missão é proteger a própria família, a própria casa. Você que é pai, mãe, você que é solteiro e mora com seus pais, ou você que está construindo a sua vida, há um inimigo que ameaça a porta da sua casa. Se esses muros estiverem baixos, os primeiros a sofrerem serão aqueles que moram na sua casa. Quando você se importa com isso e luta, pega a enxada e a pá, para voltar a fazer os cultos familiares semanais, você está contribuindo no avanço da missão do reino de Deus, protegendo a sua casa. Se você tem irmãos, se você é mais velho, e você senta com os seus irmãos, aconselha os seus irmãos, ou você faz isso com os seus filhos, ouvindo os seus anseios com paciência, ouvindo com carinho as suas demandas, ministrando o evangelho sobre esse coração, oferecendo graça, perdão, disciplinando em amor, você está avançando no reino de Deus, reconstruindo os muros na frente da sua casa. Quando você perdoa alguém da sua família, quando você se desculpa com alguém a respeito de algo que aconteceu, você está reconstruindo muros caídos. E há um grande problema da gente querer ir lá para a África fazer missões e não querer fazer missões dentro de casa. Eu lembro quando eu falei que queria ser pastor, com 14 anos para o meu pastor, ele falou assim, ótimo, você vai lá para a sua família pregar o evangelho lá para o seu avô que não é crente. Vai pregar para os seus pais. Se Deus mandar, eu lembro direitinho dele falando, Deus mandar você ir no corredor de casa, você vai? Eu falei, vou, acho que vou. Eu falei assim, pois é, começa aí então, seja obediente na frente do muro da sua casa, enquanto você faz missões em outro lugar. E essa cidade? Talvez seja o seu muro, talvez o seu trabalho seja o seu muro, tem coisa lá para ser reconstruído, o reino de Deus talvez não tenha chegado lá ainda, e vai chegar através do evangelho proclamado por você. O governo de Cristo vai se estender naquele lugar. Mas tem um outro detalhe desse texto. Dizem que briga de marido e mulher, eu sei que você sabe, não se mete a colher. Só que o versículo 13 diz para nós que Zanoa e uma turma de Jericó é um povo que morava fora de Jerusalém. Inclusive, não é só lá na frente não, né? Nós lemos aqui também que veio um povo de Jericó na nossa leitura inicial para poder trabalhar na reconstrução. E Jericó não era Jerusalém.
Ou era? Não era. O povo saiu de lá de Jericó para meter o bedelho, como diz lá no interior, no problema de Jerusalém. O que você tem a ver com os meus muros caídos? O que você tem a ver com a minha vida quebrada? O que você tem a ver com o meu passado obscuro? O que você tem a ver com as cicatrizes das minhas mãos? Tudo a ver. Se eu sou o seu irmão em Cristo, eu tenho que me meter na sua vida sim. Se eu sou o seu irmão em Cristo, os seus problemas importam para mim sim. É claro, gente, que existe um limite para isso, né? Existe um foro íntimo. Existe um limite até onde eu devo ir na vida do outro. Mas existe também um limite de não me importar, de não entrar, de não te ajudar, de não orar com você, de não te dar um conselho. O problema do outro precisa ser também o meu problema. E aí, é interessante, né? Tem gente que vai começar reconstruindo em casa, mas tem gente que a casa está reconstruída e vai ajudar o outro a reconstruir o que está caído. Mas tem gente que vai ajudar a reconstruir o do outro enquanto reconstrói em casa. Vai estar em Jerusalém, mas vai estar na Judéia, vai estar na Samaria, vai estar nos confins da terra e na Judéia. Vai estar na África e em Congonhas. O importante é que a gente não esteja na arquibancada. Mas em último lugar, versículo 5. Diz que ao lado destes, mão na mão, trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Você acredita que no meio dessa cena linda, poderosa, inspiradora de reconstrução, de todo um povo com enxada na mão, pá, batendo concreto, botando tijolo, colocando pedra, essa cena linda que todo pastor gostaria de ver, tinha um povo de braço cruzado. Você acredita nisso? O texto diz para nós que teve uma galera que recusou participar da reconstrução. E o termo usado aqui para não se sujeitar ao serviço é o mesmo termo usado para não colocar o pescoço debaixo do jugo. Se você conhece de roça, você sabe o que é o jugo, né? É aquela peça de madeira que vai no pescoço do boi e dos dois bois, né? Para poder botar ele na direção que você está guiando e um não ir para o lado e o outro para o outro. Me colocar debaixo do jugo é me colocar debaixo da visão, da direção. Eles não queriam. Alguns comentaristas vão dizer que havia uma implicância com Neemias, um problema político. Mas assim, o motivo em si, para nós, não importa agora. O que importa é que na obra de Deus houve um povo que saiu no texto bíblico como pessoas que se achavam importantes demais para servir. Tragédia. Tragédia. Deus se lembra de nós como? Como gente que é importante demais para botar a terra na mão e a mão no concreto. Gente que é importante demais para servir na missão de Deus ao redor do mundo. Eu trabalho demais, pastor, você não conhece a minha rotina. Ah, mas lá em casa tem coisa demais para fazer. Eu não sou ministro full time no ministério. Não, eu tenho muita coisa para resolver na minha vida. Alguém que usa essa justificativa, em outras palavras, está dizendo, pastor, a minha vida é importante demais para que eu possa servir alguém no reino de Deus. Isso esconde um pouco do orgulho do nosso coração. Mas olha que animador é o versículo 20. Depois dele, ou ao lado deste, mão na mão, Baruque, filho de Zabai. Como é que está aí?
Ali está reparou com grande ardor, mas a minha versão bíblica está dizendo assim, reparou com muito cuidado. Eu acho até que essa versão está mais legal, está mais próxima aqui da ideia do texto. Porque o que é ardor? Já viu o novo convertido? Eu lembro quando eu cheguei na igreja, não tinha banco, era cadeira. O culto era 7h30, 6h30 eu estava na igreja, arrumando as cadeiras da igreja, para o culto começar. Aí isso, eu olho para mim hoje eu moro do outro lado da rua da igreja. E às vezes eu chego faltando meia hora, 20 minutos, 10 minutos. Mas lá no início, eu chegava 1 hora antes para orar pelas pessoas que iam para o culto, arrumar as cadeiras, porque havia ardor. E eu uso isso para mim, contra mim, a favor de mim, para me lembrar a minha alma, onde eu coloquei o ardor do menino de 14 anos que chegava na igreja para arrumar os bancos da igreja. Baruque é um anônimo, não tem histórico do Baruque. A não ser que ele é filho de Zabai. Quem é Zabai? Não faço ideia. Não faço ideia de com quem Baruque era casado. Não faço ideia de coisas específicas, qual era o seu trabalho. Mas o que Deus quis que nós soubéssemos é que apesar dele ser um anônimo, sem sangue azul dos nobres que cruzaram os braços, ele era alguém que tinha o coração em chamas pela obra de Deus. Se esse muro é importante para Deus, é importante para Neemias, então é importante para mim. E eu vou fazer com zelo, com excelência. Então Deus espera que eu faça a obra, a missão com excelência, com fogo no coração, com ardor na alma, de alguém que faz as coisas com paixão. Ah, como eu preciso ministrar isso à minha alma, você também. Eu vejo gente que avalia a igreja como avalia um restaurante, sempre perguntando o que ela tem para oferecer e nunca se perguntando o que pode oferecer a ela. Eu vejo às vezes gente se recusando a servir e eu pergunto, será que realmente a agenda estava lotada? Ou será que era o coração que perdeu o ardor pelo serviço ao reino de Deus? Não existe obra pequena demais, missão pequena demais. Às vezes você olha para você e fala assim, pastor, mas o meu dom é muito pequeno. Não, irmão, não. Paulo diz lá na sua carta, que o membro que nós julgamos mais inferior, menos importante, é o mais necessário. É o mais importante. É o mais importante. Eu vou concluir dizendo para você que Deus faz questão de fazer a sua obra através de gente comum, de mãos calejadas. Deus não precisa de nós para fazer a sua missão. A missão do reino acontecia antes de eu nascer e vai continuar depois de mim até que Jesus volte. Mas Deus tem prazer de usar as minhas mãos calejadas, as suas mãos calejadas, mão de gente comum, para preparar a noiva para que o Messias venha. Neemias e o povo estavam reconstruindo o muro de Jerusalém na expectativa da vinda do Messias. Ele veio, subiu, voltará. E até que ele venha, Deus espera que nós também participemos do que ele está fazendo. Coloquemos os nossos pescoços debaixo do jugo de Deus. Afinal, não foi isso que o próprio Jesus fez? Que mesmo sendo Deus, não gloriou a si mesmo, julgou como usurpação ser igual a Deus. Mas ele a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Ele foi reconhecido em figura humana. O texto vai falar que ele foi exaltado, foi dado a ele o nome acima de todo nome, mas antes estava pisando no meio da nossa lama, pegando na mão de gente com a mão suja,
botando o pescoço debaixo do jugo de Deus, Pai, para nos salvar, perdoar, tirar-nos do mundo e nos enviar de volta para Ele como missionários de mãos calejadas. Como é que alguém pode cruzar os braços como os nobres de Tecoa e se perceber importante demais para não servir? Se o próprio Mestre usou a toalha dos servos amarrada na sua cintura e lavou os pés podres de gente pecadora, como Pedro, que o negaria. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a essa semana mandar uma mensagem para os presbíteros e para o pastor e dizer o seguinte: conta comigo. Onde eu posso servir? Amém.